Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, em mais um episódio falando sobre integração. A gente fala aqui diretamente dos estúdios localizados dentro da sala de situação, cenário muito familiar para todos que nos acompanham, onde estão disponíveis as imagens de parte das câmeras que estão espalhadas aqui pela cidade do Rio de Janeiro. E é por aqui que a informação sobre a cidade circula, né, Maria? Tudo bem? É isso, Maurício. Mais uma vez um prazer estar aqui com você e todos os nossos ouvintes, telespectadores de mais uma edição do podcast. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante sobre a nossa cidade, né? Porque muita gente acha que a gente fala. Bom, a gente está falando aqui sobre iluminação, já vou dar aqui um spoiler, mas muita gente acha que é só iluminação pública, não é isso, Maurício? Mas a gente está vendo hoje que vai ser muita coisa além desse só e desse assunto, não é isso, Pois Maurício? é, a gente vai falar com a Rio Luz que é o órgão, inicialmente, né, enfim, dentro do senso comum na cidade do município do Rio de Janeiro, é o órgão responsável pela iluminação da cidade, mas ela é muito mais do que isso. Inclusive, né, muita gente nem faz ideia, é graças a Rio Luz que o COR funciona diariamente, prestando esse serviço inestimável para a população, há 15 anos em atividade. É graças a Rio Luz e graças, enfim, toda a estrutura da cidade, né, o COR, funciona justamente com a integração, integrando os órgãos do município do Rio, e um desses principais órgãos que faz o COR funcionar, que fazem o COR funcionar, é a Rio Luz. Justamente para falar sobre a Rio Luz, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Rodolfo Maldonado. O Rodolfo, ele é o presidente da Rio Luz, essa importante instituição aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Rodolfo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Podcor. Como vai, Maurício? Maria, tudo bem? Bom, primeiro falar que para mim é um grande prazer estar aqui no Podcor. Apesar de a Rio Luz, né, ter dentro da sua parceria público-privada o COR no seu escopo, mas sabe aquela coisa que você olha e você tem um certo encantamento até quando você vê alguma coisa? Essa era a minha sensação em relação ao COR. Eu via antes de vir para cá, para a prefeitura do Rio de Janeiro, eu tenho mais de 20, já tenho 20 anos na gestão pública, mas é a primeira vez que eu estou de fato na prefeitura do Rio de Janeiro, em algum órgão, e eu via passar na televisão e falava: "Que lugar incrível, que projeto muito bem elaborado", e realmente para mim é um grande prazer estar aqui nesse podcast junto com vocês, Podcor, e até o nome é muito bom. Sim. É o COR, é a Civitas, são as câmeras, né, o parque de câmeras da cidade do Rio de Janeiro, que além de ser viabilizado pela Rio Luz, por meio da parceria público-privada, que já já você vai explicar do que se trata, a chamada PPP, toda a infraestrutura, toda a rede, né, de fornecimento de dados, né, de energia que faz o COR, fisicamente, internamente aqui funcionar, mas faz com que a gente possa receber esses dados que vêm da ponta, que vêm da rua, né. É. A Rio Luz, ela realmente ela tem um escopo que as pessoas não imaginam. Confesso que eu mesmo não conhecia o escopo todo da Rio Luz antes de estar na Rio Luz. Em janeiro do ano passado, quando eu fui convidado para participar da Companhia de Energia Rio Luz, eu comecei a estudar e me dedicar muito mais a esse grande projeto e essa grande empresa que tem, é uma empresa pública da cidade do Rio de Janeiro. A gente dentro da empresa, Maurício, para você ter uma ideia, a gente tem a PPP, que é a segunda maior do Brasil em tamanho de iluminação pública no seu parque, né, e eu estou falando isso de luminária. Então, se a gente tratar só de luminária, a gente está falando da segunda maior do Brasil. Mas se a gente falar de todo tudo que abrange a PPP hoje, hoje é a maior PPP do Brasil, né, então é um volume muito grande de entrega que a gente tem para a cidade do Rio, para a população, mas para além disso, a Rio Luz ela é uma companhia de energia, então ela não é uma companhia só de iluminação, é uma companhia de energia, e dentro da Rio Luz também a gente tem, por exemplo, a GEM, que é a Gerência Eletromecânica. Então, para você ter um estabelecimento, por exemplo, e fazer o seu exaustor nesse estabelecimento, para que ele possa funcionar, é necessário que seja autorizado pela Rio Luz o funcionamento. Eventualmente, você vai fazer a construção de um prédio, seja ele residencial, seja ele comercial, você vai colocar o elevador.
é necessária uma autorização também da Rio Luz. Na verdade, são empresas cadastradas, né, elas se cadastram, têm autorização para fazer esse certificado, essa autorização de funcionamento em Na prática vistoria. representam a Rio Luz, né? Representam a Rio Luz, exatamente. Então, assim, a Rio Luz ela tem uma abrangência muito grande. A gente tem planos inclinados na cidade, por exemplo, né? Então você olha lá, no Dona Marta, na Igreja da Penha, no Pavãozinho, Glória, Outeiro da Glória, são 5 ao todo, né? E a Igreja da Pena também, que fica lá em Jacarepaguá Jacarepaguá, ali, né? visível ali da linha amarela, né? É aquela construção, inclusive, muito bonita. Esses planos inclinados estão sob a gestão da Rio Luz também, né? Então você, quando para analisar, é um escopo de trabalho realmente muito grande. Além Agora disso, tá no tem. transporte também, né? Pela Também, também tá dentro do também, transporte. também. É, e a gente estava aqui conversando, né, Maurício, Rodolfo, e realmente a Rio Luz ela também está além de tudo, como você estava dizendo para a gente, né? Além da iluminação pública, vocês também estão dentro de eventos e essas diversas atuações aqui que acontecem aqui na cidade. Você podia explicar um pouquinho para a gente quais são os escopos, né, que a Rio Luz então tem no dia a Claro. dia? Só para vocês terem uma ideia, a responsabilidade é pequena. A gente só é responsável pela iluminação cênica do maior evento do mundo, Apenas, né? Só isso, só que é o isso. Carnaval Carioca, né? Então a Rio Luz tem como, junto com a PPP, junto com a Smart Luz também, que é a empresa que é responsável, que a gente chama de subconcedente da PPP, nós fazemos a iluminação do Sambódromo, mas não só a iluminação cênica. A gente faz todo o entorno, a gente, através das nossas 5 subestações que tem no Sambódromo, né, através desse equipamento que chega a energia para os camarotes, por exemplo, funcionarem. Então, nós hoje, além da iluminação do Sambódromo, a gente também faz a parte de chaves de energia, né? Então, as pessoas precisam, por exemplo, fazer agora festa junina, julina, agostina, essas festas todas que a gente tem pela cidade. Uhum. Maratona, eu preciso de energia naquele local. Nós instalamos o que a gente chama de chave de luz. Então essa chave, ela também é responsável para levar para que você possa literalmente ligar e desligar aquele equipamento ou aqueles equipamentos de iluminação e óbvio que não se faça o famoso gato, né. Então é a Rio Luz que faz essa chave de luz. Entre outras funções, como por exemplo, dar apoio a uma iluminação especial em grandes eventos. Então a gente tem o evento Todo Mundo no Rio. Sim, grandioso. É uma coisa assim enorme. E foi engraçado, até o da Lady Gaga que que foi anterior, né, foi o Da Shakira. penúltimo, digamos, né, antes do da Shakira, tem uma cena que é hilária, que é aquele túnel ali de Botafogo, lotado, uma iluminação muito, 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 personalizada para aquele evento, que a gente chama realmente de iluminação especial. Parecia dia, e as pessoas continuaram pós-show ali naquele túnel com uma iluminação que todo mundo viu, que circulou bastante aí, circularam as imagens. Legal demais. Então, eu queria saber de você, ô Rodolfo, de que forma a iluminação pública, né, já que você está falando, a gente começou com a primeira atividade fim da Rio Luz, que é a iluminação pública, tornar a cidade mais iluminada. A gente, voltando aí no passado, né, sempre ouviu reclamações que as cidades elas são muito apagadas, isso acaba dificultando, por exemplo, o trabalho, tornando a cidade mais insegura, né, enfim, a Rio Luz tem essa função de contribuir para a segurança, inclusive daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, a Rio Luz inclusive participa do sistema de segurança pública da Sim, cidade, né, a muito gente tem aqui o importante. Compstat, né, que funciona dentro do centro de operações e a Rio Luz tem seu assento, porque a prefeitura do Rio de Janeiro tem a noção de que a iluminação ela faz parte da segurança da cidade do Rio de Janeiro. Agora a pergunta é, como a Rio Luz, na tua avaliação, como alguém gestor de gestão pública, né, que trabalha na área pública há tanto tempo, como a Rio Luz deixou de ser apenas um serviço essencial para se tornar um ativo tecnológico para a cidade, né, ser tão importante para a infraestrutura do município do Rio de Janeiro? Isso é importante ressaltar, porque é uma empresa que tem uma mão de obra extremamente qualificada, né.
E quando optou-se por trazer um projeto audacioso, ousado de PPP, de parceria público-privada, a gente foi identificando que dentro dos nossos quadros existiam atividades afins que nós poderíamos expandir, né? E assim foi feito. Então, hoje, todo esse processo que a gente tem junto à Rio Luz, que é de extrema capacidade tecnológica, claro, feito em parceria, como é com o COR, feito em integração como é o Civitas, que também está dentro do escopo da PPP, como é a integração de projetos de telegestão. Então, a iluminação da cidade, ela passa em diversos pontos da cidade por um sistema de telegestão onde você consegue literalmente controlar radar meteorológico. Isso foi feito ao longo de um processo e a gente, quando debate sobre a parceria público-privada, a gente sempre coloca isso e a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Parceria público-privada, ela é um processo vivo, ela é um organismo vivo. E você vai identificando capacidades, vai identificando nuances e você avança sobre essas nuances. Então, a nossa, digamos, a nossa entrega na área tecnológica aqui no COR, por exemplo, com a parte de dados, eu vou até fazer uma consulta aqui rapidinho, Claro, à vontade. só para... Os números são, É, são importantes para embasar a conversa e a gente sabe que os números são realmente relevantes pelo tamanho, né? eu, Tamanho da economia que a APP proporciona, enfim, como atuação, como é a atuação da Rio Luz, né? pois é, eu te confesso que eu nem conhecia esse petabytes. Petabyte. Petabytes Esse é um é, nome novo até pra gente é, também. exato. A Rio Luz, através da sua PPP, ela gerou uma capacidade de armazenamento de 10 petabytes Petabyte. para todo o sistema de tecnologia da cidade. Então a gente tem aqui, dentro do Core, inclusive, uma sala cofre, são 84 servidores, e toda essa integração que a gente tem, por exemplo, de todas as secretarias, todos os órgãos de controle, todos os órgãos de monitoramento da cidade, todas as imagens processadas e trabalhadas, assim como é o Civitas, que é um avanço enorme para a nossa cidade no cinturão de segurança também, se dão por conta dessa capacidade de armazenamento que é feito aqui no COR, que é feito em parceria e é feito em integração com todos os órgãos, né? Só para explicar aqui, eu acabei de fazer uma pesquisa rápida sobre o petabyte, para a Petabyte. gente poder trazer mais informação. Um petabyte é uma unidade de medida equivalente de dados, né, a 1.000 terabytes ou 1 quatrilhão de bytes. Então, para dimensionar, né, para os nossos ouvintes e também para quem está aqui nos assistindo, 1 petabyte é capaz de armazenar quase 14 anos de vídeo em alta definição e também todas as fotos publicadas em um único ano. Então, com esse dado, a gente pode então somar a quantidade de petabyte, então Exato. quantidade de dado que a gente consegue armazenar. Eu achando que tá tirando onda com o meu HD externo. É, a gente com o né? nosso. Só Pois isso, é. só a Rio Luz já tem. Deixa o teu, Deixa meu HD no o seu cantinho. HD no cantinho, Marício, é isso. Pois é. Mas só para então, a gente está aqui, né, Maurício, Rodolfo, mas com essa Rio Luz, a gente está vendo como é mais um órgão também tão importante para a nossa cidade do Rio de Janeiro, que vai realmente muito além do que a gente consegue enxergar, né? Porque a gente vê no dia a dia realmente a iluminação pública, mas a gente hoje está aqui conversando, realmente entendendo que vai muito mais além do que a gente consegue enxergar. Mas é muito importante também a gente falar, claro, do nosso principal tema, que é da integração. Centro de Operações é um órgão integrador, a gente tem aqui mais de 50 órgãos, são mais de 500 agentes também, atuando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E um dado recente, né, enfim, a gente integrando as câmeras da cidade, né, somando as câmeras que fazem parte do Parque Tecnológico do COR, Sim, né, que a gente visualiza aqui de forma randômica aqui no nosso video wall, as câmeras que a 7Rio utiliza como radar, né, para fiscalização de trânsito e as câmeras da Civitas, né, sim, que também auxiliam na auxiliam segurança. na segurança e que, enfim, há essa troca, né, a gente recebe todos esses sinais de câmeras, né, passa de 12.000, né, Perfeito, é isso. passa de 12.000. Então a gente tem aqui como o Maurício bem acrescentou, assim, é uma integração, são diversos dados, é muita tecnologia,
Mas a gente queria saber de você como funciona também essa integração por parte da Rio Luz, Cor, como é que funciona essa integração no dia a dia da cidade do Rio de Janeiro, para quem também não sabe, né, para quem também não conhece, mais um bastidor que é também a Rio Luz faz parte. Essa integração é contínua, né? E muito, inclusive, isso é importante ressaltar. O Curvelo, que até esteve conosco aqui um pouco antes do Isso. pod começar, é muito importante e de fato, muito bem capitaneada pelo COR, essa integração com todos os órgãos e essa parceria mais direta com a Rio Luz, ela responde automaticamente a quase que todas as demandas e necessidades da cidade, né? E isso reflete na nossa operação. Isso reflete diretamente na nossa operação. Então, a presidente Curvelo, eu lá na Rio Luz, a gente se fala com muita frequência. Nós temos um grupo de WhatsApp, que hoje a comunicação ela é muito rápida via esses grupos, né, de telefone, enfim. E diversas vezes a gente consegue fazer controle de demandas ou controle de incidentes ou de acidentes por conta dessa integração, e isso é feito de maneira muito rápida. Então, a gente sabe que, assim como o COR, nós da Rio Luz, que somos operacionais, e outros diversos órgãos, como URB, Sete Rio, Guarda Municipal, enfim, tantos outros, a gente funciona 24 horas por dia. Uhum. Então, às vezes, como essa ação ela é muito rápida, muito dinâmica, não é nada de se assustar pela madrugada, receber uma ligação do Curvelo, aí eu olho, tá lá o telefone tocando, que a gente precisa fazer a intervenção X ou Y. Então, assim, é dessa forma que a gente age, o tempo todo se falando, buscando através da tecnologia, buscando através da ciência em si, conseguir entregar o melhor possível para a cidade do Rio de Janeiro, para a nossa população. Perfeito. Queria saber de você, enfim, a gente está falando dessa integração, da troca que acontece no âmbito do centro de operações. Aqui a gente tem a Rio Luz, a Sete Rio, que também utiliza dessa estrutura, né, para o abastecimento e para o tráfego de dados semafóricos, né, para o funcionamento da sinalização de trânsito, que é fundamental para a operação da cidade, né, para que a cidade funcione, para que a cidade ande, para que as pessoas possam se locomover. E aqui também a gente tem as concessionárias do serviço público presentes, né, a gente tem aqui, as concessionárias de transporte, temos aqui internamente a Light e o curioso é que muita gente confunde, né, as É. atribuições da Light, as atribuições da Rio Luz. Existe essa parceria também, essa troca que, no final das contas acaba por beneficiar justamente o cidadão carioca? Certeza. Claro, a gente tem um grupo também, aí volta aquela questão da tecnologia e da mobilidade, né, do que os Facilitando a grupos de comunicação, de né. comunicação existem. A gente tem um grupo que eu vou até revelar aqui, chama Força e Luz, Força e luz. né, que é o grupo integrado Light, é o grupo integrado com a Rio Luz, também com participantes do COR. E esse grupo ele dá um dinamismo muito grande e é, claro, o tempo todo feito com integração. Agora é interessante isso, porque a gente o tempo todo é cobrado pela luz. Ponto. Luz. Mas, é a luz. Aí a gente tem que explicar. Olha, muitas vezes você vai olhar na sua rua e ela não está iluminada, ou seja, não está acesa, mas isso é uma falta de alimentação de energia. Então aí é uma questão da Light, é Fornece. uma questão da Rio Luz, é fornecimento de energia. Às vezes a gente recebe reclamação da falta de luz, inclusive em casa. Mas é natural, as pessoas ainda. E aqui esse podcast, por exemplo, e os veículos de comunicação são importantes para isso, para que as pessoas aprendam, ganhem conhecimento. Eu, logo assim que vim trabalhar na Rio Luz, eu recebi da minha mãe uma reclamação. Meu filho, não é possível, aqui em casa tá sem luz, já liguei para Light. Eu falei, então, mãe, você ligou para Light, eu sou da Rio Luz. Ah, é verdade. Então Você é falou reclamar, natural. minha conta aqui disparou. Eu falei: "Não, isso é culpa da bandeira vermelha, isso nem é com a Light, isso aí é com a ANEEL, né". É verdade. Aliás, aproveitando o tema, entrando nesse gancho da conta, né? A Rio Luz e o processo de PPP, o programa Luz Maravilha, ele também trouxe um ganho muito grande para o erário público, para o Cofres, né. orçamento, para o Sim. cofre público, que, para vocês terem uma ideia, a gente reduziu
com a implantação dos LEDs na cidade do Rio de Janeiro, em metade a nossa conta de luz. Isso é muito bom. Então é um valor muito substancial. É uma economia de 18 milhões de reais mês, É isso. só por conta do parque ser em LED. E vocês fizeram esse estudo para saber realmente que o LED seria realmente bem mais econômico também, e aí conseguiram Sim, instalar toda a cidade. sim. A gente tem um parque na cidade de 532 mil pontos. Se a gente falasse só da iluminação pública, só desse parque, já era um número muito expressivo, Sim. né? E só de eficientização, ou seja, só de troca de parque por um novo projeto, que é um novo sistema de LED, foram 525 mil pontos, né? A gente, de tempos em tempos, faz novos marcos e a gente já vai conseguir consolidar isso, que já foi evoluído para 527 mil pontos. Então é um número também assim, muito expressivo e a gente tem o segundo maior parque do país. Só perdemos para São Paulo, né, Em termos de iluminação. de iluminação. Então a gente pode dizer que os postes que estão pela cidade, enfim, passa muito mais do que iluminação, né? Os postes levam muito mais do que lâmpadas, né? Levam dados, levam informações vitais para que a cidade aconteça, né? Não só nos postes, mas subterrâneo também, né. Também. E a gente trabalha com um sistema de fibra ótica, então aí eu vou voltar lá no Sambódromo. Para vocês terem uma ideia, só no Sambódromo nós temos 4 quilômetros de fibra ótica abastecendo a parte de dados da Só do Sapucaí, Sambódromo. só no Sambódromo. E o Sambódromo não tem nem 1 quilômetro de Sim. extensão, né? A Marquês de Exato. Sapucaí, não tenho de cabeça aqui a extensão, mas não alcança, não chega a 1 quilômetro, né? Não, Então é cabo indo e indo, voltando, indo, voltando, exato. Só trazendo dado. só Exato, transportando exato, dados, né, exato. para viabilizar o funcionamento do espetáculo, né? Perfeito. E só para a gente também entender, nós tínhamos 37 mil quilowatts-horas mês de consumo de energia no início da implantação do LED. Hoje são 19 mil quilowatts-hora mês. Isso representa em consumo de energia e proteção ao meio ambiente 3 toneladas a menos de CO2 emitidos no nosso meio ambiente. Então, esse parque é um parque que também cuida do meio ambiente. E aí o meio ambiente a gente fala da emissão de CO2, mas a gente fala de diversos outros fatores também. O meio ambiente também é a segurança pública. O meio ambiente também é a sensação de você poder transitar em uma via que você tem uma visibilidade boa. Então é uma importância muito grande esse projeto. O Luz Maravilha realmente veio para mudar a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Quando foi implementado? Começou há 5 anos atrás. Ah, isso é bem legal. Então, ao longo desses 5 anos, vocês conseguiram, então, reduzir essa quantidade toda de CO2. Então, Exato, isso exato, é muita exato. coisa. São Voltando para no começo da nossa conversa, a gente falou sobre segurança pública, né? E tá dentro do escopo aí da Rio Luz essa questão de tornar a cidade mais iluminada, né? E a iluminação, ela caminha junto com a segurança, né? Uma pessoa que anda pela cidade no horário noturno, né? Pode se sentir insegura, dependendo do ponto onde ela está, mas quando ela tem uma visibilidade do que ela consegue enxergar pela frente, né, ela tem um pouco mais de firmeza aí na sua caminhada, enfim, ela consegue ter uma sensação melhor de segurança. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo prefeito Eduardo Paes e agora pelo prefeito Eduardo Cavalieri, tem isso como eh, enfim, como uma Compromisso, tese, né? né, um compromisso de trazer a Rio Luz para esse sistema da segurança pública. Como a Rio Luz participa, como a Rio Luz integra também esse sistema de segurança pública? É importante falar, Maurício, assim, o prefeito Cavalieri ele sempre fala muito sobre integração, né? E ele acerta muito ao tratar dessa forma o tema. Hoje, o Compstat, a Rio Luz participa. Para vocês terem uma ideia, antes do início do Compstat, quando começaram a ser feitos os estudos e ao longo dessas 20 semanas, né, a gente já implantou 1.190 pontos novos de iluminação pública na cidade, justamente pela integração.
e a integração de todos os órgãos participantes. Então, por exemplo, além de você ter a Força Municipal de Segurança desenvolvendo um trabalho que também traz números expressivos, hoje mesmo a gente teve uma reunião dessa, né? Toda terça-feira, cedinho, bem cedinho, a gente chega para fazer a reunião. Hoje nós tratamos desse tema e a gente vê que essa integração ela é primordial para o bom funcionamento. A gente provavelmente, e eu digo isso com muita tranquilidade, não teria identificado esses 1.140 pontos novos de iluminação se não fosse com o Compstat, se não fosse essa integração com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Ordem Pública, com a Força Municipal de Segurança, com os subprefeitos. Então a gente, e lá nós temos por hábito receber e ser participativo, né? É um hábito da gestão da Rio Luz, receber muito pessoalmente mesmo as demandas. Eu converso diariamente com diversos subprefeitos da cidade. Isso foi identificado no Compstat, quer dizer, é um sinônimo real e claro da integração fazendo efeito e dando resultado positivo. Você falou de telegestão. De que forma funciona a telegestão? Como são, quais são os projetos, como a Rio Luz executa essas ações de telegestão? A telegestão, ela é responsável pelo controle da iluminação, e aí eu vou simplificar para que as pessoas possam compreender. Então imagina que você tem em casa, está lá a sua luz acesa. Muitas casas, as pessoas já viram, tem um botãozinho que você consegue diminuir a luz, aumentar a luz. É mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Nós temos uma iluminação pública de uma determinada via. Essa iluminação pública, ela pode ser identificada que está acesa durante o dia, que ela não tem que estar acesa, ou que ela não acendeu durante a noite. Então a telegestão ela também dá essa capacidade para a gente identificar onde acendeu, onde apagou, qual luminária queimou. A telegestão nos traz essa possibilidade. Além disso, tem o que eu falei ainda há pouco, que é esse diminuir a iluminação, aumentar a iluminação, que se chama dimerizar. Então, eventualmente, se a gente percebe que aquela via, durante um determinado horário, ela não precisa, digamos assim, de um foco de iluminação tão grande, de uma incidência de luminosidade tão alta, a gente consegue diminuir cada luminária de trecho determinado para que isso possa impactar mais ainda no consumo de energia, por exemplo. Exemplo, uma via expressa em que em determinado horário a luminosidade de enfim, externa até incomoda o motorista, né, já que tem as luzes dos veículos, né, talvez seja é um exemplo que a gente pode mencionar? Sim, exatamente isso. Você consegue controlar. Então você consegue eficientizar o consumo de energia e melhorar a qualidade de luminosidade entregue naquele trecho. E economizar também, né? Com toda certeza, com toda certeza. Você está mencionando, né, a gente está aqui falando sobre várias soluções tecnológicas que a Rio Luz possui, mas eu queria saber de você se você acha também que a Rio Luz também contribui para o Rio de Janeiro ser uma cidade inteligente a partir dessas soluções que você tem trazido. Sim, com certeza. É uma roda que ela é contínua e a Rio Luz traz tecnologia para a cidade e a evolução dessa tecnologia traz tecnologia para a Rio Luz. Então a gente está em constante aprendizado, em constante estudo. A gente busca o tempo todo tecnologias novas, formas novas. Para vocês terem uma ideia, assim, e aí eu estou falando de iluminação. Ah, mas é luz, é a lâmpada, é luminária. Não só isso, é o poste. A gente procura solução o tempo todo, por exemplo, para postes. A gente sabe do volume, por exemplo, de furtos na cidade do Rio de Sim. Janeiro. A gente vai ficar parado esperando que uma luz aconteça e que pare? Não, a gente encontra formas e busca métodos para que esses furtos diminuam. Entre eles, adotar mudança de tipo de material. Então, a gente não utiliza cobre mais nas nossas novas instalações, são cabos que eles não têm valor comercial. Os postes, a gente está mudando todos os postes de aço para postes de fibra. Esse poste de fibra ele não tem valor comercial. E a gente vai encontrando novas formas, através da tecnologia, que a cidade demanda para a gente, para que a gente possa melhorar o serviço.
Então, isso também está dentro, né, Maurício, daquela pauta de segurança pública, né? Porque a gente também vê que não só a vandalização, né, o vandalismo das pessoas, os furtos que acontecem todos os dias aqui na cidade do Rio de Janeiro impactam também na questão da segurança e como a Rio Luz também tem se adaptado a essas questões também que estão dentro do assunto, né, Maurício? E as inovações que a cidade tem recebido ao longo desses anos, elas estão dentro, enfim, são fruto, dessa parceria público-privada, né, enfim, dessa evolução que ela, proporcionou, não só para a iluminação da cidade, mas para tudo que orbita, né, em torno da iluminação e da atuação da Rio Luz, né, enfim. Quais são os desafios que a Rio Luz tem, enfim, junto com a PPP, queria saber de você, enfim, o que está sendo implementado, quais são, enfim, quais são os próximos passos a serem dados aí pela Rio Luz para que a cidade do Rio de Janeiro se torne uma cidade mais bem iluminada, mais bem informada em termos de circulação de informação, né? Já que a rede de dados também é um ativo da Rio Luz, é mais segura também, né? E, enfim, uma cidade mais inteligente, uma verdadeira smart city, né? Quais são os desafios da Rio Luz daqui para frente aí no escopo dos avanços trazidos pela PPP? Olha, o principal desafio da Rio Luz hoje na cidade do Rio de Janeiro é a própria operação, né? É grandiosa, ela tem um volume, assim, que é acima realmente da média, digamos assim, da gestão de todos os municípios do nosso país, né? Então, a operação ela já é um grande desafio, né? Mas além disso, nós temos uma parceria público-privada que ela evolui, que ela mostra resultados realmente bem positivos. Aliás, até eu vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem. A gente tem o sistema 1746 da cidade do Rio de Janeiro, que a gente recebe todas as demandas, né? Todos os órgãos recebem suas demandas através do sistema 1746. Nos últimos meses, nós conseguimos zerar o estoque de solicitação atendida em até 72 horas, que seria algo talvez inimaginável, Sim. mas através Principalmente por conta da cidade do Rio de Janeiro, né? Do tamanho, né? exato, exato, mas através de muita integração, eh, eu quero parabenizar até aqui todo mundo que trabalha conosco lá na Rio Luz, né, mas um dado que também é muito relevante, hoje nós temos, e aí até meia hora atrás, eu não sei se agora, porque é vivo isso, mas a gente tinha conseguido zerar inclusive o estoque, a gente não tinha nenhum tipo de solicitação na ouvidoria. Quer dizer, isso é evolução, isso é um avanço, é a empresa conseguindo avançar, conhecer a si para entregar melhor para a cidade. Outro grande desafio, a parceria público-privada, ela tem um limite contratual, né? Esse limite contratual, a gente já está ali chegando no seu limite, então é redundante falar sobre limite, é um limite contratual, está chegando no seu limite, é mais ou menos por aí. A gente tem um outro grande desafio, que é conseguir expandir, aumentar o parque de iluminação pública da cidade. A gente sabe que a cidade ainda tem muito a crescer, a gente sabe que ainda existem extensões territoriais que a cidade vai expandir e a iluminação precisa expandir junto. Isso quando a gente fala só de iluminação. Mas quando a gente fala de tecnologia, aí a gente tem aqui papo para mais 2 dias de muita inovação, de muito trabalho, de muita entrega e, assim, de muito orgulho também de quem faz parte desse projeto. Olha, É. parabéns, eu tô É. aqui impressionado com o tamanho com a lista de tarefas, né, É o que muita que a Rio Luz coisa. faz, é muita É coisa, isso. e vocês estão presentes aqui no nosso dia a dia, enfim, vocês são a prefeitura, vocês estão aqui em casa, a casa é de vocês, a gente agradece pela visita de vocês aqui da Rio Luz, enfim, o Rodolfo veio com o time aqui da comunicação, tem um time da Rio Luz aqui dentro do centro de operações. Queria agradecer a tua presença aqui, parabenizar pelo trabalho e desejar sucesso cada vez mais à frente dessa instituição tão importante para a nossa cidade, Rodolfo. Eu vou encerrar aqui falando uma frase que eu sempre falo: Maurício, Maria, contem sempre com a Rio Luz. É isso. É isso. Muito obrigada pela presença. Concordo também. É isso, É com isso. certeza. Parceria que já está acontecendo há muito tempo e com certeza vai durar muitos anos ainda também. Com certeza.
Fechamos, Maria? É isso, meu querido. Muitíssimo obrigada por mais um episódio. Obrigada também a todos vocês que nos assistiram e nos ouviram em mais um episódio do podcast na série Integrações. E hoje foi com a Rio Luz. É isso, e não deixe de nos seguir. Estamos aí em todas as redes sociais no @Operações Rio. Tem o TikTok agora, né? Agora a gente está no Tem o TikTok, TikTok. Maurício. Agora todo a gente, ninguém para a gente. Alguém tem que aprender a dançar, senão não vai ter Não vai dancinha. ter dancinha, fica tranquila. Tem dancinha, não tenho o menor talento para isso. Mas aí, bom, temos aí para você ficar muito bem informado e também tem um conteúdo diversificado, enfim, informativo, instrutivo no TikTok, em todas as nossas redes no @Operações Rio. Também siga a gente no nosso canal no WhatsApp para você ficar também atualizado sobre a cidade, a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Nosso aplicativo Cor.Rio também muito importante para você ter a noção, né, de como é que está o tempo na cidade, enfim, ter acesso às imagens das câmeras e também o nosso site Cor.Rio, onde você encontra tudo, enfim, em relação a interdições, tudo sobre a cidade do Rio de Janeiro, você fica por dentro. A gente tem um encontro aqui no nosso Podcor, no YouTube também, no Spotify. Tchau, tchau. Tchau, tchau.